São 4 temas que marcaram a semana, que vão dominar a nossa revista. Todo o destaque para o Brasil, que tem novo presidente, chama-se Michel Temer, que rende no cargo Dilma Rousseff. A ex-presidente foi afastada do poder por ter sido acusada de crime de responsabilidade. O novo presidente do Brasil passa a ser Michel Temer. Até agora, o vice-presidente e o presidente interino durante o processo que hoje termina. Bastava 54 senadores, maioria de 2/3, responderem sim para Dilma Rousseff perder o mandato. A ex-presidente brasileira foi considerada culpada dos crimes de responsabilidade por empréstimos financeiros e a abertura de créditos sem autorização do Congresso, as chamadas pedaladas fiscais para retocar as contas públicas. A votação foi dividida em duas. A primeira sobre a perda de mandato e a segunda sobre os seus direitos políticos. Na última segunda-feira, Dilma foi ao Senado para se defender pessoalmente e teve como integrantes da plateia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o cantor e compositor Chico Buarque e vários ex-ministros. Na ocasião, disse novamente que era alvo de um golpe parlamentar. O Senado Federal condenou por 61 votos a 20 a presidente Dilma Rousseff pelo crime de responsabilidade devido às chamadas pedaladas fiscais e selou a saída definitiva da petista do Palácio do Planalto nesta quarta-feira. A decisão sobre os direitos políticos da petista, porém, serão objeto de outra votação na sequência ainda hoje. A aprovação do impeachment de Dilma encerra um período de 13 anos e 5 meses do PT no Palácio do Planalto. Com a decisão, o presidente interino Michel Temer torna-se efetivo na presidência da República e governará o Brasil até o final de 2018. Ele assumirá o país oficialmente ainda hoje. A efetivação de Temer significa ainda a volta do PMDB ao Planalto de forma indireta, assim como ocorreu em 1985, quando o presidente eleito Tancredo Neves morreu e José Sarney assumiu a República. Aqui a matéria que faz referência ao afastamento do cargo de presidente por parte de Dilma Rousseff. É aí onde começa a nossa revista. Os jornalistas entram em ação. Volto a saudar Gildo. Muito boa noite, bem-vindo à revista. E também o João Paulo Ganga. Boa noite, João Paulo. Boa noite, boa noite. Gildo, começo por si. Este processo que culmina no afastamento de Dilma Rousseff decorreu dentro da normalidade ou trata-se mesmo de um golpe de Estado? Boa noite, Mário. Boa noite, o Paulo. E boa noite também aos nossos telespectadores lá em casa. De facto, essa novela que agora culmina, mas culmina com as aspas, né? Porque ficamos a saber que o ex-ministro da Justiça, Dilma, já terá interposto recurso para anular a decisão do Senado. Mas a sua pergunta é interessante. Trata-se de um golpe ou não? Bom, primeiro é preciso esclarecer lá em casa que há aqui alguma utilização semântica da palavra golpe, porque golpe pressupõe que uma realidade ou uma normalidade constitucional é substituída por uma inconstitucional. Ora, não é bem isso que ocorreu. A presidente cessante, Dilma, destituída, ela foi acusada, nos termos da Constituição brasileira do artigo 85, no seu ponto 4, por pressupostos que eles chamam pedaladas fiscais, que no fundo uma senadora brasileira definiu como pedaladas fiscais seriam uma tentativa de massagear ou maquiar as contas públicas. Ou seja, os partidos ou os senadores entenderam que a Dilma terá feito tudo e mais alguma coisa daquilo que não devia. Mas eu me referia que o impeachment, conceptualmente, significa impedimento, né? Ou seja, a Dilma foi destituída, deixa de ser presidente e agora vai ser o Michel Temer. Mas, no essencial, o que ela é acusada é de ter massageado as contas públicas, ou seja, de ter, de alguma forma, recorrido a procedimentos ilegais para, de alguma forma, mitigar ou minimizar aquilo que eram os déficits das contas públicas. Há até uma alusão muito concreta de como o governo federal terá se atrasado na disponibilização, no pagamento de empréstimos concedidos a bancos públicos para fazer correção do déficit. Perguntar-me-á, é um processo legal? Sim, é legal porque ele ocorre nos termos da Constituição Federal Brasileira. Agora, se é legítimo, creio que não, porque
Eu penso que todos os presidentes, em determinadas circunstâncias, fazem opções dessa natureza, né? Porque há aqui todo um procedimento contabilístico que muitas das vezes é possível encontrar margens para fazer alguma correção. Agora, foi um processo, enfim, duro, desgastante, deu para ver a fisionomia da ex-presidente, né, num desgaste terrível. E não só desgastou a própria Dilma, mas como também, por arrasto, desgastou o PT. Agora, existem, para lá disto, que é a dimensão fática, um conjunto de teorias, né? Desde a falta de cuidado nos últimos tempos da aliança do PT para manter e conservar o poder, desde os escândalos de corrupção, estou-me a lembrar do Mensalão e agora do Lava Jato. Portanto, há aqui uma dimensão dramática, típica de novela brasileira, e aqui uma dimensão de promiscuidade, onde não se vê o limite entre aquilo que devem ser a atuação da probidade dos políticos e os escândalos de corrupção. Há também aqui a dimensão da excessiva judicialização da política que tem vindo a ocorrer nos últimos tempos no Brasil. Portanto, há aqui um conjunto de variáveis, sob o ponto de vista analítico, que de alguma forma acabam por suscitar muita curiosidade. Agora, deixa-me só partilhar consigo este detalhe, é que a nível da repercussão deste facto na arena internacional, todos os presidentes, e estive a ler ainda hoje os jornais internacionais de referência, ainda continuam a de alguma forma, lamentar o sucedido. Aliás, há até um cartoon muito interessante no New York Times da chegada de Temer à China, em que aparece um chinês a dizer Temer welcome, Temer fora. Portanto, é só para termos uma noção de como o mundo tem reagido a este processo que, de alguma forma, significa o construir ou a continuidade do processo de construção democrática brasileira, mas que mancha o Brasil, sobretudo numa altura em que o país precisa de reativar o seu fôlego financeiro e dar continuidade às políticas redistributivas dos últimos 13 anos. Muito bem. João Paulo, qual é a sua visão quanto a este processo que acaba Eu partilho grandemente daquilo que o Gildo disse. Penso que a Dilma Rousseff é uma das grandes mulheres que a história política recente da humanidade construiu. Portanto, é uma mulher que merece muito respeito. É a primeira mulher eleita presidente do Brasil e, portanto, fica mal na fotografia o Brasil ao tratar a Dilma como tratou. Em primeiro lugar, porque houve, de facto, a questão da pedalada fiscal, mas não houve crime de dolo praticado pela Dilma. Vamos fazer compreender as pessoas lá em casa. Isto é como uma pessoa que tem cartas de condução e sai neste dia de casa e esquece a carteira. E esta pessoa é interpelada pela polícia e, de facto, está sem cartas de condução e a polícia pode prendê-la se a lei diz que quem está conduzido desencartado, portanto, é crime. Mas, se o polícia for sensato, pode mandar alguém em casa ou permitir que a pessoa vá buscar a carta em sua casa. Eu penso que é aquilo que aconteceu no Brasil, ou seja, todo mundo está consciente que o procedimento que Dilma Rousseff utilizou é comum noutras legislaturas, mas como o problema fundamental que a Dilma colocava é a questão da corrupção. Portanto, o problema do Lava Jato foi decisivo para a Dilma Rousseff cair. Ou seja, a questão da corrupção. Quem domina a corrupção no Brasil é o poder político. O Brasil está mergulhado na corrupção. Os senadores, os congressistas são automaticamente empresários, são pessoas... Quer dizer, há um cartel de completa máfia organizada no poder político ligado à corrupção. E a Dilma e o PT tentou mexer nesse cartel, perdeu. Isto é um sinal muito forte no combate à corrupção, quer no Brasil, quer no mundo. Quer dizer o quê? Quer dizer que a corrupção tem uma força capaz de derrubar um próprio presidente, como a Dilma Rousseff, eleito. Ou seja, há uma subversão daquilo que se passou nas urnas. E basta pensarmos que Michel Temer está a inverter completamente o quadro daquilo que eram as políticas de Dilma Rousseff. Muito bem. E, portanto, só para terminar, nós não podemos ficar indiferentes àquilo que se passa no Brasil. Porque a questão da corrupção deve ser olhada com olhos de ver. Ou seja, quando uma presidente eleita é derrubada, literalmente, num país democrático, estamos a dizer que a população em geral está praticamente indefesa. Porque se até a presidente da República Brasileira é vítima de um lobby fortíssimo da corrupção institucionalizada, imagina o João ou o Antônio ou aquelas pessoas que têm dificuldade de aceder à justiça. Por isso é importante que a primeira lição que nós devemos retirar deste problema é, além da questão da fortaleza da corrupção, é perceber que isto é um problema pós-eleitoral. Isto acontece, Mário Júlio,
depois das eleições. Portanto, a legalidade não basta, ou seja, é preciso obter legitimidade. Muito bem. Gildo, Michel Temer é a figura ideal para conduzir os destinos do Brasil? Eu diria que não, e deixa-me só sublinhar um aspecto que o Paulo acabou por referir, é que isto ao acontecer, ou seja, a Presidente Dilma ser destituída, ainda no decorrer do seu mandato legítimo, estamos a falar de mais de 54 milhões de eleitores que disseram sim a Dilma. E Temer não goza de qualquer tipo de reputabilidade, é só olharmos para a maneira como os próprios brasileiros têm vindo a reagir. Não só os próprios brasileiros, numa altura, sobretudo, e que Temer garantiu que iria dar continuidade às políticas redistributivas, mas que eu não sei como é que ele vai fazer isto numa altura em que o Brasil está a perder fôlego financeiro. Por outra, há uma constelação internacional desfavorável ao novo presidente. Vamos agora ver o G20 na China e creio que, não sei com que cara é que Temer irá se apresentar aos seus pares e de que forma é que este novo mal-estar, sobretudo a nível da constelação internacional, poderá prejudicar ou não o Brasil. Portanto, eu penso que qualquer tentativa de destituição, por mais que seja legal, mas que não é legítima, acaba por beliscar e uma pessoa não pode se sentir honrada neste papel. Portanto, Temer está numa condição muito desfavorável para aquilo que são os desafios que o Brasil tem agora pela frente, sobretudo do ponto de vista económico. Né? Mas agora, João Paulo, como é que será o Brasil daqui para frente, do ponto de vista económico? Não, a vida continua, político, social? a vida continua, apesar desta tristeza que está instalada e desse mal-estar, como já disse bem o Gildo, na comunidade internacional, a vida continua. Portanto, não é a primeira pessoa em condições não favoráveis que toma o poder. Portanto, o Brasil vai continuar a ser uma grande potência regional, quer no Mercosul, quer do ponto de vista internacional, ser essa potência emergente que hoje é. E eu penso que pode ser que até haja alguns benefícios em algumas mudanças de política que Temer... Portanto, não me interessa aqui diabolizar o Temer. O que me interessa é perceber como é que uma pessoa eleita, que uma pessoa que goza de popularidade, que uma pessoa honesta tem esse fim triste no jogo político brasileiro. Portanto, nós estamos a falar de tentáculos muito fortes de corrupção institucionalizada, de gente muito poderosa, conseguiu derrubar uma presidente. Portanto, eu penso que isto é que devemos ter em atenção, perceber que quando a corrupção cresce num sistema, esse sistema torna-se mais frágil. Ou seja, a defesa dos interesses das populações torna-se muito mais frágil. Portanto, nós, no nosso caso, a lição que devemos tirar é que nós temos que ter uma política anticorrupção muito forte. Nós temos que tentar, em Angola, com as lições que estão no mundo e, sobretudo, no Brasil, que temos uma certa proximidade, quer consanguínea, quer histórica, não criar que estes mesmos tentáculos se repitam no nosso país. Portanto, o combate à corrupção deve ser encarado de outra forma, porque foi a corrupção e a tentativa de derrubar a corrupção que derrubou a Presidente Dilma Rousseff. Mas vamos já mudar de assunto, mas antes, Gildo, acha que a Dilma foi vítima de uma traição? Claro que sim. Aliás, os Kikongos têm um provérbio muito interessante, quer dizer, a cobra e o rato não podem dormir no mesmo buraco, né? E claramente, sobretudo numa altura em que, embora também possamos refletir sobre isto, é que nos últimos tempos o PT fez alianças pouco virtuosas, né? Que desvirtuaram quer o posicionamento ideológico do partido, quer até as dinâmicas de alianças. Estamos habituados a ver um PT mais virado para os sindicatos e não aqueles partidos que querem o poder pelo poder. Isto terá pesado. Daí que qualquer tentativa de destapar este véu da corrupção tenha, enfim, resvalado para esta realidade. Eu acho também que é condenável. Subestimaram muito o poder da corrupção instituída. Quer dizer, o PT dormiu à sombra da bananeira, não é? 13 anos de poder, pensou que estava de alguma forma controlado. Mas eu ainda acho que não. Eu acho que foi esta coragem de querer destapar esse véu que custou, né? Porque não sei se foi coragem. Me parece, vamos lá ver uma coisa. O próprio Temer, grande parte de membros do PMDB estão com acusações de corrupção até o pescoço. Sim, portanto, por isso sai a Dilma e entram pessoas pouco probas. O Lula e a Dilma né? subestimaram uma imagem. Os tentáculos da corrupção. Pensaram que estavam controlados e que facilmente podiam. Já se viu que esse poder subterrâneo domina o Brasil e faz mais, tem poder não só para derrubar Dilma, como colocou em xeque a própria idoneidade de uma pessoa como Lula da Silva, que fez tanto pelo Brasil. Portanto, o PT
vai pagar caro esta fatura de ser subestimado os seus adversários. Isto é um recado para a política, que ela deve ser feita com alguma verticalidade, mas que nós não podemos subestimar aqueles que são nossos adversários. Agora, o Lula provavelmente volta e com mais força do que Mas já não tem grande credibilidade ainda. Mas sabes o que vai ditar alguma possibilidade ou algum ascendente, né? Para a volta de Lula vai ser, enfim, os próximos anos, né? Vai ser qual vai ser a performance, com o processo que tem, com a descredibilidade, vai bem. ser muito difícil. Muito bem, aqui então em análise a destituição da ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff. E arranca na terça-feira, dia 6 de setembro, o segundo Congresso Ordinário da Casa CE. Serão 2 dias de congresso em que os delegados vão preparar as estratégias para as eleições gerais de 2017. A Baixa Vucu Vucu terá para já internamente a oposição de 2 concorrentes à presidência da coligação. 3 candidatos disputam o cadeirão máximo da Casa CE. De acordo com o coordenador da Comissão Preparatória do 2º Congresso Ordinário, todas as condições estão preparadas para o arranque do Congresso. Como sabem, este Congresso é eletivo e os congressos eletivos são sempre congressos difíceis porque há disputa política para a liderança, mas há questões fundamentais, como a questão da transformação da Casa CE em partido político, bem como também, que estamos já na fase pré-eleitoral, este Congresso também vai traçar as linhas principais para a estratégia eleitoral às eleições de 2017. Por seu turno, a Polícia Nacional promete segurança aos delegados e aos mais de 400 convidados estrangeiros que vão participar no conclave. Por isso recebemos e garantimos que sim, desde que façam o pedido por escrito, incluindo todos os locais e ações que vão desenvolver durante os 3 dias, que a Polícia Nacional estaria pronta para, dentro daquilo que for solicitado e de acordo com a lei, cumprir com as suas obrigações. O segundo Congresso Ordinário da Casa CE será realizado de 6 a 8 de setembro, numa das unidades hoteleiras de Luanda. Casa CE vai estar em congresso a partir da próxima terça-feira. O tema que sugerimos também para merecer a análise dos nossos comentadores desta revista ZIM. Começo por si. Gildo, que expectativa se abre à volta deste segundo congresso ordinário da Casa CE? Bem, primeiro é um sinal de vitalogia democrática, né? Quando temos os players, os principais mediadores da relação entre a sociedade e as instituições do Estado, que nesse caso são os partidos políticos, realizam congresso, é um sinal de que, enfim, o nosso caminhar democrático está a ter evidências, enfim, da sua constituição muscular. A Casa CE, enfim, é uma força política que congrega 4 partidos ou 4 forças políticas, é uma coligação, foi fundada em 2012, concorreu para as eleições, é a segunda maior força da oposição, portanto é todo desejável que enquanto partido se organize. E me parece que este congresso tem sobretudo 2 tónicas muito importantes. A primeira é a intenção de transformar a coligação num partido. E porquê é que isto é importante? Porque em termos políticos, a conversão de uma coligação em partidos políticos minimiza os custos de deliberação política interna. Ou seja, uma coisa é ter uma coligação com vários partidos em que cada um tem a sua agenda e cada um quer impor aquilo que são os seus desejáveis mecanismos de acomodação. Outra coisa é ter um partido sobre uma única liderança e minimizar o custo de deliberação. A segunda é porque ela ocorre no momento em que, enfim, o país precisa de soluções, né? Enfim, e é desejável que a oposição faça um caminho ou trilhe um caminho de responsabilidade e de propostas, né? Porque o que nós queremos saber hoje é de propostas. Em relação aos candidatos que se perfilam para uma possível ascensão a presidente, quer dizer, eu sou daqueles que eu acho que um teatro mal feito é melhor não fazê-lo, né? Eu acho que o Vucu Vucu tem, notoriamente, melhores condições de se fazer eleger como presidente. Há um candidato, então, que no debate que a TV Zimbo organizou, que aquilo é, como dizem algumas pessoas, uma galhofa, né? Portanto, não era para tanto. Mas eu cá estou em crer que o mais importante é este sinal de vitalogia da nossa democracia, é este colocar sobre a mesa ou dispor aos cidadãos de um conjunto de propostas que possam ser relevantes e necessárias ao país. O resto é toaletagem política. Muito bem. João Paulo, qual é a sua visão? O que é que podemos esperar deste congresso da Casa CE? Bem, muita coisa. A Casa CE está de parabéns, em primeiro lugar, porque vai cumprir com o objeto social
do partido político, que é prestar contas aos seus militantes, discutir as suas ideias e abrir-se ao país. Portanto, a Casa C chegou 4 meses antes das eleições. Neste momento, na atualidade, isto do ponto de vista científico, do ponto de vista de inquéritos de opinião, e eu tenho dito aqui, falo isso, porque tenho feito esse trabalho, e o Abel Chivucovuco disse isso muito bem no debate, é o partido que cresce mais no nosso país. Proporcionalmente, o partido que mais cresce no nosso país é a Casa C. Mais que o MPLA, mais que a UNITA, mais que a PRS, é o partido que mais cresce, sobretudo nas zonas urbanas e sobretudo no eleitorado mais jovem. Portanto, a Casa C vai para este Congresso cumprindo os requisitos para aquilo que foi criada, quer ser um partido de governo. Portanto, desse ponto de vista, é uma vitalidade grande que a Casa traz na nossa sociedade. Há outro aspecto que me parece importante, que a Casa C também aporta no nosso país neste momento. É um partido que não fez a guerra, ou seja, é um partido novo, vem com uma mensagem nova. Portanto, as pessoas estão, de alguma forma, isso explica grande parte do crescimento da Casa nas zonas urbanas, as pessoas estão um bocado fartas daquela dicotomia MPLA-UNITA. E, portanto, a Casa C chega como uma espécie de lufada de ar fresco. Quanto aos candidatos que se perfilam, é evidente que o Dr. Abel Chivucovuco vai na linha da frente. Portanto, ele é um político, quer dizer, de verdade no nosso país. É uma pessoa... Sente que não há oposição? Não, já lá vou. Quer dizer, quando se abrem candidaturas num partido, como houve no MPLA ou na UNITA, as pessoas são livres de participar ou não. Portanto, se o Calupeteca e o Carlos Pinho decidiram candidatar-se e os outros não, portanto, aquilo não se pode ser imputado ao presidente da Casa C. Portanto, se um dos candidatos chega no debate e diz que o meu candidato é você, portanto, o Abel Chivucovuco não tem culpa disso. Portanto, eu acho que também não devemos crucificar o Calupeteca. E por quê? É importante que as pessoas aprendam que os debates políticos não devem ser só de doutores e de pessoas muito cultas. É preciso haver espaço para aquelas pessoas que têm mais dificuldade de falar. É importante que a sociedade seja plural e os espaços públicos sejam espaços de interação onde todo mundo caiba. Agora, é evidente que há uma distância enorme entre que o candidato Abel Chivucovuco e o candidato Carlos Pinho e o candidato Calupeteca. Todavia, eu penso que o Abel Chivucovuco esteve bem em 3 momentos e em 3 momentos esteve menos bem. Esteve bem quando falou sobre a maturidade das instituições, que por deu um exemplo muito bonito de que, por exemplo, ganha alguém eleições, deve haver um período para a transição das pastas. Não é necessário ser feito no mesmo dia. Portanto, deu o exemplo dos americanos. Esteve muito bem quando falou sobre o crescimento do seu partido. Penso que aí esteve muito bem, explicou onde é que o partido estava, o que é que o partido quer, explicou a questão da transformação, da afirmação, os pontos essenciais do seu partido. Onde já não esteve tão bem foi quando colocado a questão sobre havia um déficit orçamental na casa para a realização do Congresso e ele disse, não, eu estava a périplo lá fora, quando cheguei resolvemos aquele problema. Deu a ideia de que o partido é ele próprio, quer dizer que a instituição funciona quando o chefe está, as coisas se realizam. Portanto, havia um déficit organizacional isso, Paulo, portanto, não vamos negar isto. Também parece-me que não esteve tão bem quando lhe colocaram a questão sobre uma união na oposição e ele disse que quanto à questão da oposição, se devia haver um programa comum, uma agenda, uma lista comum da oposição, ele fechou a porta à oposição, disse que cooperação é apenas do ponto de vista parlamentar e não do ponto de vista abrangente. O que é que isso faz? Isso passa a ideia nas pessoas, porque ainda que a casa cresça como está a crescer de forma exponencial, não chega para ganhar eleições. Portanto, na aritmética eleitoral que nós temos, a oposição só teria hipóteses de fazer frente ao partido no poder se fizesse uma coligação. Mas se o presidente do partido... Já vais falar, não se preocupa que vais falar, vais ter o tempo todo. Se o presidente do segundo maior partido da oposição fecha a porta ao diálogo, ou pelo menos dá uma ideia de que, orgulhosamente sós, de que estamos bem assim... político. Não. Estamos a analisar o que ele disse no debate. Isso não mas o que estou a dizer é que este pode ser que o Congresso da Casa CE altere esse posicionamento e venha trazer outros aportes. Mas neste momento, aquilo que nós vimos que os outros 2 candidatos, Carlos Pinho
e Calupeteca, não se sabe porque é que se candidataram de facto. Porque não trouxeram nada de novo no debate público em relação a como governar a casa de outra maneira. Não tem um projeto, portanto, não tem uma visão. O que eles disseram podiam fazer nas estruturas do seu próprio partido. Agora, é legítimo que eles se candidatem. Portanto, nós temos que respeitar que eles... Até é bom que assim seja, bom, que haja jogo... Não vais me deixar falar, né? Faz favor. Sim, há uma dimensão que é importante. Eu acho que o mais importante é que a Casa realize o seu congresso, e muito bem, e que, de facto, ninguém deve ser obrigado a não candidatar-se ou a candidatar-se. Portanto, esta é uma dimensão que depende de um chamado pessoal, né? Quem entender, ter condições e ter um projeto alternativo a um líder, como parece ser incontestável na Casa C, o Abel Chivuco-Vuco, não parece que haja aqui necessidade. Agora, enfim, nós não vamos estar aqui a condenar as pessoas por se terem candidatado, mas que não vejo que tipo de racionalidade faz eu apresentar uma candidatura para dizer que o meu candidato preferido é o meu oponente. Está bem, mas ele é livre. Eu não sei se não deixa de ser livre. Agora, de facto, é isto. Vamos esperar. Enfim, o país está numa altura em que as boas ideias são bem-vindas, há uma espécie de recriação de um novo momento nacional e ver o que é que de sumo pode advir deste congresso. Mas o que é importante dizer aqui é que a Casa CE aparece como um partido que quer governar. Isso é que é muito importante. Porque, e o Abel Chivuco colocou num ponto fundamental uma questão, de que neste momento parece haver uma guerra dentro da própria oposição. E isso são dados que são muito importantes. Quando ele diz, durante o debate, que ele esteve na Rádio Despertar, ligada à UNITA, e que foi atacado pelos militantes, não direi, mas os ouvintes da UNITA. Quer dizer que é importante que aqueles que pensam diferente do governo e querem estabelecer uma alternativa governativa reflitam se indo para um pleito eleitoral como o nosso, onde o MPLA é o grande tubarão, como já disse aqui, e os outros são pequenos camboboritos, mesmo que eles se unam. Sim, porque não pode se comparar a força, o poder econômico, o partido do Estado, não é possível. Mas é possível fazer em frente ao MPLA. O David fez frente ao Golias. Tudo é possível durante o jogo político. Agora, se a partida, o líder do segundo partido mais importante do país, que é o Dr. Abel Chivuco-Vuco, é uma pessoa prestigiada, um político formatado, sabe o que é política, vem dizer já publicamente de que vamos sozinhos, orgulhosamente só, sem poder Paulo, discutir. Deixa-me dizer isto. E há aqui um aspecto também importante, que a oposição não está a fazer, ou seja, nunca se viu uma agenda comum da oposição, encontros entre os líderes da oposição, com exceção do Parlamento, que ele é outro métier. Mas do ponto de vista da transmissão de uma ideia ao cidadão, de que como é que essa oposição quer ser alternativa a um poder instituído há 40 anos, se a oposição não conversa entre si. Não, mas isto faz jus à tua expressão, né? Deixa-me só fazer esta análise. Já para terminar, acho que, do ponto de vista da ciência política, os congressos são um momento de exaltação dos valores e da identidade de uma determinada força política. Portanto, é normal que, nesta altura, não interessa a Casa proclamar que poderá apresentar-se coligada. É claro que nós temos que respeitar este momento. Dessa visão, Gil. Não, isto é ciência política. Agora, se isto puder vir a acontecer, haverá um momento próprio. Portanto, não nós estamos há um ano do pleito eleitoral. Portanto, não, mas os congressos, Paulo, os congressos tratam estratégias. É um momento que o partido vai entrar em introspeção e pensar. Pode ser que o Congresso, porque o Congresso não é só o líder. Pode ser que o Congresso introduza esta questão. Pronto. Sim, o que estamos a dizer aqui, mas também não tenhamos ilusões, né? Porque a oposição, mesmo no seu conjunto, colhe muito pouco. Né? Portanto... Não, isso é a opinião do Gildo, não é a minha. Eu penso que o país ganharia muito se a oposição crescer. Eu acho que o país ganharia mais se tivéssemos uma oposição mais responsável. Nós temos que pensar que, e o Presidente da República atual disse isso mesmo, que os saberes todos contam, que é importante haver equilíbrios. Portanto, quanto maior for o desequilíbrio, pior para o país. Portanto, é importante que uma força como a Casa CE se consolide. Isso é muito importante. É importante para a nossa democracia. Mas eu penso que era muito importante que houvesse concertação de ideias, porque eu reparo que, infelizmente, há uma ideia, e também não vai ser fácil, né? Porque não podemos esquecer que o Abel Chivuco-Vuco esteve na UNITA e saiu da UNITA por discordar de um certo posicionamento, mas eu penso que devia haver um discurso para o cidadão comum, para o eleitor, de que a oposição, apesar das diferenças que são óbvias,
tenho uma voz, eu tenho um programa, eu tenho uma agenda, eu tenho uma perspectiva comum, porque senão, vamos para pensar naqueles cenários que nós temos falado aqui. Há um cenário que o MPLA ganha com maioria folgada, como até agora. Há outro cenário que o MPLA perde a maioria. E há um terceiro cenário que a oposição ganha as eleições. Se a oposição não tem uma voz, se ganhar a UNITA tiver determinados Paulo, votos... diz-me uma coisa, por que tu achas que a oposição tem que ter uma única voz? Não, quando se fala de uma voz, não quer dizer que tem que ter uma mesma lista. Porque a oposição, já vou responder a tua pergunta. Se é oposição, se você quer alternativa ao poder, é porque você comunga de pontos convergentes, Gil. É que eu disse. Por isso é que eu estou a dizer. Alguém isto até parece que tem uma agenda, né, para a oposição. Mas tem que ter uma agenda. Agora, é claro, eu acho que a UNITA e a Casa têm uma agenda política. Eu acho que o imperativo de consenso na pluralidade, que é a democracia, não tem que significar necessariamente que os partidos da oposição tenham que fazer uma frente comum. Se entenderem fazê-lo, o façam. Agora, não acho que isso seja um imperativo moral, né, para o que façam. Mas eu aí não partilho da visão do Gil. E porquê? Porque não é possível, na aritmética eleitoral, aritmética, somatório do número de eleitores, o crescimento da casa, por mais que seja exponencial como está a ser, não chega. Claro, Estamos não a chega. falar, não chega. Claro, não chega. Portanto, então, se a casa Não, faz mas um a minha discurso, discordância deixa-me em relação terminar, a si não- se a não- casa não é- faz não um é essa discurso questão que quer sobre- ser alternativo, sobre a quer casa. governar, ela tem que encontrar, porque nós que somos cidadãos, estamos a ouvir o discurso dos partidos políticos, estamos a tirar ilações. Portanto, como é que você quer governar se você não tem capacidade governativa, se os teus votos não chegam? Então, o discurso da Casa, da UNITA, do PRS, da FENELA, porque o que é que se passa aqui? Nós temos que criar mecanismos no nosso país de que as propostas da oposição sejam audíveis para o que está no poder. Muito bem. E temos que perceber que aqueles que estão hoje na oposição podem ser amanhã poder. Mas isto Porque é o grande democracia. dilema que nós temos aqui no país é que às vezes nós pensamos que qualquer força da oposição, se almejar ser poder, aquilo é o fim do mundo. Não, nós temos que partir do princípio que são cidadãos angolanos. Não, deixa-me de só vários fazer dois estratos reparos que em relação ao pensam. seguinte. para terminar. Todos os partidos têm uma dimensão metapolítica na linguagem, ou seja, são raros os partidos que se assumem contra o sistema, ou seja, que não querem almejar uma posição de governo. Portanto, a Casa, se quer constituir-se como a segunda maior força política, penso que esta é a Não, a ambição. Casa quer ser poder, não quer ser Não, mas a Casa não tem condições para ser poder, vamos ser realistas. segundo a opinião do Gil, o que eu estou a que dizer, deve ser respeitado. isto não retira a legitimidade. Todos os partidos políticos Deixa- têm condição para ser poder. Deixa-me Gil. terminar. Não, o que eu estou a dizer é uma coisa é ter condições objetivas, outra coisa é ter o discurso no sentido metalinguístico. Ou seja, o discurso de querer ser poder é um discurso legítimo. Não estou a contestar isto. Agora, eu, enquanto politólogo, olho para as condições objetivas. Né? É aqui onde reside as nossas... Não estão Participação lá. nos atos eleitorais. Sim, não. Militantes, Isto é a dimensão formal. organização de congressos, Quando eu me que eles estão a refiro- cumprir. Paulo, Portanto, nós não atenção. podemos, a partida antes do jogo, Não, o dizer que eu que estou já a há uma dizer- não, equipa... o que eu estou a Há dizer- equipas que partem em vantagem. Não, é isso mas que estamos a dizer. Aliás, não foi quer o Paulo dizer- que cunhou a Sim, expressão eu continuo a cambomoritos, né? dizer, continuo a dizer Para que fazer as aqui forças uma são distinção. desiguais, né? A Sim, comunicação sim. social, Agora, a quando eu me questão do refiro- dinheiro, a quando eu questão me refiro- do partido do Estado, tudo Muito isso bem. agora. Quando eu me refiro às condições Vamos avançar. objetivas, me refiro a esta Exatamente. Até aqui estamos então a analisar o Congresso da Casa C, que começa na próxima terça-feira. Por outra, saiba que o Ministério da Conjunção está preocupado com o mau estado em que se encontram as estradas nacionais. Para melhorar o quadro, foram assinados vários contratos com empresas do setor no sentido de melhorar a circulação rodoviária. A circulação rodoviária ao longo da Estrada Nacional 120 é feita com muitas dificuldades, tendo em conta o mau estado da via, situação que tem causado muitos transtornos aos automobilistas. A estrada não está boa, e depois pagamos a taxa e não se faz sentido. O governo não vê esse lado e é complicado. Já está muito degradada. Nós pedimos que o governo vê esforços, que realiva, tem que ativar a via, não é? Quem também está prejudicado com o mau estado da via são os camponeses, que não conseguem escoar os seus produtos. Os camponeses eles levam o produto à rasca devido daqueles buracos que contêm as estradas. Os produtos poderiam ser lá no campo e os camponeses não têm como fazer e perdem a paciência de cultivar mais para aumentar a produção. Não é porque se primeiro já produziu, perdeu aí, para fazer mais não tem pouca vontade já.
Tornar fluida a circulação rodoviária entre as províncias de Luanda, Kwanza Norte e Kwanza Sul é a principal aposta do Ministério da Construção, que assinou vários contratos para a reabilitação de 8 troços danificados, a partir de Maria Teresa até o município do Akukungu. Com essa consignação dessas estradas e resolvendo esses problemas, nós vamos, portanto, ficar mais avantajados em termos de podermos transportar os nossos produtos que vêm do campo para a cidade. Dá uma grande importância porque vai acomodar o tráfego na nossa província, de uma vez que a estrada número 120 encontra-se muito deteriorada. O projeto enquadra-se no plano orçamental da linha de crédito da China para o setor da construção. São no total 390 quilómetros a ser reabilitados. O ministro da Construção exige rigor e maior fiscalização. Que remontam um valor, neste primeiro pacote de 8 empreitadas, de cerca de 360 milhões de dólares. Portanto, e vamos intervir nesta fase em 398 quilómetros de estradas. Portanto, são investimentos avultados para a qual a atenção, o rigor, o empenho de todos será necessário. Este empreiteiro garante qualidade na execução das obras. Acho que nós podemos garantir bem a qualidade do projeto. Aconteceu na província do Kwanza Norte a assinatura de contratos para a reabilitação de 8 troços rodoviários ao longo da Estrada Nacional 120. 7 empresas chinesas foram contratadas para a execução do projeto com duração de 14 meses. O Ministério da Construção está preocupado com o atual estado das estradas nacionais. Gildo, começo por ti. Qual é a sua visão quanto ao atual estado em que se encontram as nossas estradas? Desde logo é uma boa notícia, né? Mas eu acho que aqui também é preciso encontrar um novo momento nacional. Sei que o país tem vindo a fazer nos últimos tempos um esforço enorme. Estamos a falar de despesas de capital acima de mais de $1.000 milhões no cômputo geral para a reconstrução do país e das vias, das estradas nacionais, vias secundárias, primárias e por aí fora. Mas me parece que, em termos de qualidade de concretização e disponibilização, tem havido alguma displicência no que diz respeito à durabilidade. Ou seja, qualquer infraestrutura, qualquer equipamento social, e nesse caso estamos a falar das infraestruturas rodoviárias, elas devem ser projetadas em 2 dimensões. Uma primeira dimensão da disponibilização das estradas em concreto, numa segunda dimensão da manutenção, ou seja, dos custos de manutenção, porque o que me parece é que em termos de vida útil, e eu tive a oportunidade de consultar alguns especialistas nessa matéria, por norma uma estrada, enfim, tem um tempo de vida útil de 20 anos, sendo que há 10 anos se faz uma primeira intervenção de manutenção, sobretudo a nível do primeiro tapete. E me parece que neste caso aqui, enfim, as nossas estradas, algumas delas, enfim, têm estado aquém daquilo que é o seu timing de vida útil, e isso tem obrigado um acréscimo nas despesas de capital para esse tipo de infraestruturas. Lembrar que é importante que tenhamos boas estradas e que elas possam ser duradouras e que elas possam merecer de uma cultura de manutenção, porque disto depende não só a circulação de pessoas e bens, né, que diz respeito à economia, mas também por termos um país que, em termos de infraestrutura, possa ter uma cotação desejável, porque as infraestruturas são parte da dimensão do cômputo geral dos indicadores de competitividade. Portanto, é esperar que possa haver mais rigor e mais fiscalização para que efetivamente possamos ter infraestruturas da melhor qualidade possível e, sobretudo, garantir a sua sustentabilidade, porque depois é penoso para os cofres do Estado estarmos, enfim, constantemente a ter que reabilitar estradas, enfim, feitas com alguma displicência em termos de qualidade. João Paulo Ganga, a sua opinião sobre... Eu sou muito cético em relação a esses anúncios, porque esses anúncios aconteceram já há muito tempo. Só para nós pensarmos que dos 51.439 quilómetros de estrada que o nosso país tem, nos últimos 11 anos só foram reabilitados 5.700 quilómetros. Portanto, é muito pouco. O ano passado, 2015, estavam para ser reabilitados 700 quilómetros, 711 quilómetros, isso segundo números do INEA, dos 4.000 previstos. Portanto, estamos sempre aquém das expectativas. E depois há 3 problemas fundamentais quando se fala de reabilitação rodoviária. O primeiro é o problema do desenho das estradas. As nossas estradas são de péssima qualidade. Não só em termos como o Gildo disse,
de frequência, de durabilidade, mas o desenho, a beleza da estrada, ou seja, nós não temos vias alternativas para um bombeiro, para uma ambulância, para os táxis passarem. Portanto, as estradas estão mal desenhadas, estão mal concebidas. Mas de quem é a culpa? Portanto, a culpa é do Executivo, não é? Porque é o Executivo que governa o país. E, portanto, nós temos esse problema do desenho das estradas. Como é que as estradas não têm uma passagem onde passa uma ambulância, uma menina que vai dar à luz, uma pessoa que foi baleada, que está doente? Não temos isso. Depois temos o problema da fiscalização. E há uma pessoa que é o meu amigo Antônio Venâncio, que é engenheiro, que escreve muitas coisas sobre isso, muitos temas, o Antônio Venâncio está sempre a escrever sobre a questão da fiscalização. Nós temos um problema de fiscalização. Por quê? Porque há uma corrupção institucionalizada na questão da adjudicação das estradas e das obras públicas. Depois temos o problema da conservação das estradas. Portanto, temos o problema do desenho das estradas, temos o problema da fiscalização e temos o problema da conservação. Como é que se conservam as estradas? Nós, o INEA propôs em 2007 um programa de conservação das estradas. Foi aprovado em 2008. Só começou a ser implementado em 2011. Parou em 2012 por falta de dinheiro. Portanto, os documentos estão aí. O problema é a falta de vontade política. Nós temos que poder responsabilizar. Porque não pode ser uma estrada ser mexida 4 ou 5 vezes. Nós temos estradas que todos os anos... Política, né? Não, quem governa é o poder político. Mas nós não podemos ter estradas. Eu estou a pensar, por exemplo, aqui dentro da cidade de Luanda, estradas como a Senado da Câmara, já foram mexidas não sei quantas vezes. Nós temos neste momento, a nível do país, a estrada número 100, que faz Luanda, Kwanza Sul. Está muito completamente deteriorada. No norte, Sanza Pombo, Buengas, está deteriorada. Maria Teresa, quem vai ao Kwanza Norte. As estradas refletem, são um retrato fiel da nossa governação. Quer dizer que as coisas não estão bem. Por outro lado, acho que aqui está a ser dizer, por outro lado, que é importante nós olharmos, nós falamos hoje muito em diversificação da economia. Como é que nós vamos diversificar a economia sem estradas? Essas estradas são o pulmão, são as veias de circulação de toda a atividade econômica. Como é que vamos ter atividade econômica se não tivermos estrada? Agora, não basta chegarmos aqui e dizer assim, olha, o governo vai reabilitar determinadas estradas, porque isso não vai acontecer, em primeiro lugar, por uma coisa muito simples. Nós, Mário Júlio, 14 anos depois da paz, não podem ser os chineses outra vez, porque esta reabilitação vem de uma linha de crédito, segundo o ministro Valdemar Alexandre, é uma linha de crédito chinês. Mas não há empresários angolanos que podem estar nesse setor. Costumamos a falar aqui, nós temos que injetar liquidez no mercado, são kwanzas. Nós não podemos aceitar que para fazer um troço de 38 quilômetros entre a Kibala e o Mucende, que está completamente deteriorado, precisam de vir chineses para mudar o tapete asfáltico. Por isso é que estamos a dizer aqui, se não houver vontade política, vamos repetir a mesma coisa, daqui a mais de 6 meses. Temos outro problema com as estradas. Duas notas. Primeiro, não é verdade que não há vontade política. Aliás, o Paulo disse que o próprio INEA tomou a iniciativa de, conceber... O INEA apresentou os estudos. Não, deixa-me falar. Isto já denota a vontade política. Por outra, há um aspecto que eu concordo com o Paulo, que é a questão da pouca qualidade em termos de infraestrutura das nossas estradas remota muito daquilo que é o nosso legado colonial, ou seja, nós temos vias secundárias, terciárias e primárias que foram dimensionadas para uma densidade populacional e uma densidade de tráfego que não é a de hoje, portanto, e consigo perceber que haja em alguns aspectos alguma dificuldade em reverter esse quadro. Agora, que está mal, temos que fazê-lo e fazê-lo bem. E me parece que, a boa vontade política também do Governo vem neste anúncio, né? Se o Governo entende que há aqui um conjunto, sobretudo existem 3 troços ou 3 estradas nacionais de extrema importância. A de Luanda-Benguela, né? A de Luanda-Malange e a que liga o Alto Dundo, o Kibala, o Acungo e o Ambo. Portanto, são troços sobre os quais há uma maior circulação de pessoas e bens. Agora, nós temos todos que reconhecer que
isto deve-se muito, em parte, ao déficit de qualidade dessas infraestruturas. Portanto, é aqui onde eu acho que deve haver uma intervenção mais séria, porque, de facto, nós não podemos constantemente estar a ter despesas de capital avultadas quando elas poderiam porque não há servir responsabilização, Gil. para lá, deixa-me terminar, para lá da responsabilização, o que é preciso é garantir uma fiscalização que, no final, enfim, se traduza em rodoviárias ou rodovias com qualidade, porque é disto que nós precisamos. É disto que depende, enfim, a tal diversificação das estruturas económicas nacionais Nós também. Nós não vamos poder diversificar a economia, nem vamos poder fazer diferente se nós não invertermos a nossa metodologia. Nós não podemos anunciar, como estamos a anunciar agora, que as estradas vão ser reabilitadas, alguns troços, porque, na verdade, vamos cometer os mesmos erros. Porque... Não, é isto que nós desesperamos e desejamos que não mas volte a vamos acontecer. cometer, porque não, o Paulo, modelo é nós não igual. podemos ser pessimistas, não, Paulo. Não estamos a ser pessimistas, nós estamos a chamar a atenção. Estamos todos. Sim, estamos a chamar a atenção à falta de qualidade, o que é evidente. O que esperamos e fizemos depois, é que essa realidade se mude. Temos que olhar Estamos sem tempo. para o empresariado nacional. De facto, sobre isto o Paulo tem alguma razão. Para aqueles pequenos troços, convenhamos, né? Podemos envolver, enfim, empresários nacionais. Apesar de se dizer que embora no aqui contrato também, há 20%, Paulo, sim, embora aqui para também o empresariado nacional, mas isso não chega, porque nós temos que fazer uma ruptura. No modelo que nós tivemos aqui, nós tivemos Sim, os Paulo, chineses. eu queria chamar a atenção para um debate que também tem muito a ver com a autonomia e a capacidade que na responsabilidade que se é atribuída às estradas nacionais, às estradas terciárias e secundárias das administrações e do Governo Central, por exemplo. Se nós pudermos conferir alguma autonomia para que os municípios e para que as províncias possam ter capacidade de intervenção no imediato, porque muitas vezes acontece que há um acidente ou algum acontecimento que danifica uma estrada, mas que aquele responsável administrativo não tem condições para intervir naquele momento. E aquilo vai passando anos e anos, tempos em tempos, e aquilo acaba por ser um programa Vamos daqui a pouco colocar ponto final à revista Zim. Antes, o seu minuto, João Paulo, a quem dedicas? Bem, são dois pontos muito rapidamente. Primeiro, dar os parabéns ao diretor do Sinfotec, Sérgio Figueira. Chamou a imprensa para dar uma coisa que é raro no nosso país, fazer uma prestação de contas, dizer, olha, durante o ano X, durante X anos, eu à frente do Sinfotec, formamos X pessoas, reprovaram X pessoas, tivemos esse tipo de verbas. Portanto, foi um momento bonito nós vermos e ouvirmos na comunicação social que o Sinfotec forma quadros angulanos para as novas tecnologias, coloca pessoas no mercado de trabalho. Isto é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é o partido MPLA, que realizou o seu congresso há 15 dias e criou alguma expectativa de alguma mudança de paradigma, de alguma remodelação que vem aí. E as pessoas vão esperando, porque o processo é demasiado moroso, né? 15 dias, daqui a dias, um mês, e as pessoas querem saber, quer dizer, o que é que vai acontecer de novo, porque é o partido que governa o país, e eu aconselhava maior celeridade, porque as pessoas não podem esperar. Deixa-me terminar. A vida das pessoas está muito difícil. As pessoas precisam de urgência para saber se vai baixar a inflação, como é que vai ser a medida política. Isto é importante, que não se fique eternamente à espera e tranquilamente. Quer dizer, esta metodologia que parecia... Esgotou o tempo, João Paulo. Gildo, 60 segundos. Eu vou dedicar, como sempre, enfim, o meu minuto às leituras. E dessa vez eu trago um cidadão que dispensa apresentações, um Engaxito, portanto, teria completado se tivesse em vida no passado dia 29 de agosto, mas uma risonha primavera. E eu trago os discursos do mestre Tamoda. Dentre as várias obras, que foi, enfim, uma reedição, continua com um prefácio do António Jacinto, que foi o Prémio Nacional de Cultura em 2006. E Mestre Tamoda, porquê? Porque eu tenho uma queda para os exercícios de oralidade, né? E o Mestre Tamoda nos brinda com invenções muito interessantes, que no fundo retratam uma vivência dos primeiros 15 anos do século XX, da nossa realidade, enfim, com discursos muito interessantes em circunstâncias muito peculiares, enfim. Muito bem. Casamentos, enfim, atos cívicos, funerais. Portanto, é um livro que eu recomendo vivamente pela sua elasticidade em termos de, enfim,
criação de novas palavras, novos vocábulos. Muito bem. Gildo, boa noite, muito obrigado e bom fim de semana. Eu ia trazer. Ok, eu trago o burocrático e o político na administração universitária. No fundo, é uma discussão à luz daquilo que são as teorias da organização universitária, entre as influências entre a dimensão burocrática e política, muito no centro da questão ligada à autonomia. Eu acho que o nosso subsistema... Temos que ir, Gildo, desculpa, mas temos mesmo no próximo domingo vamos voltar a ver os outros livros. Boa noite, Gildo, bom fim de semana. Obrigado, boa noite também para si, boa noite aos nossos telespectadores, boa semana ao Paulo e boa semana para si. Muito obrigado também. João Paulo, bom fim de semana. Boa semana, nesse caso, não é? Boa semana. Exatamente, boa semana aos dois. E assim aqui colocamos ponto final à Revista Zimpo.